familiares de vocês, será que a cannabis funcionaria? Para que doenças efetivamente a cannabis serve? E eu falei, olha, eu me senti completamente enganada pelo sistema. Eu falei, não é possível que me enganaram tantos anos, eu estudando aqui à toa. Você tem componentes miméticos da cannabis dentro do seu corpo que você produz. No leite materno tem canabinoides. O CBD, ele é usado na maioria das doenças neurodegenerativas. Por exemplo, autismo, epilepsia, doença de Alzheimer, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, até dores, por exemplo, artrite reumatoide ou dor neuropática. A cannabis é para trazer uma qualidade de vida para o paciente e para os cuidadores e familiares. O maior problema é o preconceito sem informação. As pessoas têm preconceito e sem informação, porque a partir do momento que tem informação, o preconceito vai acabando. Oi, gente, delícia estar aqui de novo com o nosso jeito de ser. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, eu tenho falado muito aqui no meu canal sobre essa expectativa longa de vida atual, né? E com isso, muitos idosos apresentando demências, principalmente o Alzheimer. Eu tô vivendo isso agora, a mamãe tem uma demência chamada doença de Pick, e a gente acaba sofrendo muito, buscando cada vez mais a melhoria da qualidade de vida deles, né? A gente dá medicação, as medicações têm muito efeito colateral, e é muito sofrimento pra gente e pra eles também. Então, volta e meia, eu tô aqui nas minhas redes sociais, vocês também, eu tenho certeza, e a gente ouve falar da cannabis medicinal. E aí a gente vê esses vídeos das pessoas sendo tratadas com canabidiol, com a cannabis, e a gente fica impressionada, as pessoas voltando a falar, voltando com atividades cognitivas, voltando a comer com apetite, comer sozinhas. Aí eu fico pensando, gente, será que a cannabis funcionaria pra minha mãe? E para os familiares de vocês, será que a cannabis funcionaria? Para que doenças efetivamente a cannabis serve? E como que a gente consegue, né? Parece que é tudo tão complicado. Então o que eu fiz? Eu chamei uma especialista em cannabis, a doutora Carolina Nossetti. Ela é médica e ela é consultora técnica da cannabis. Gente, ela já trabalha com isso há um tempão, ela sabe tudo, ela vai dar todas as informações pra gente. E a gente vai saber efetivamente se ajudaria ou não os nossos familiares, tá? Ó, antes de eu chamar a doutora Carolina, não esquece, se inscreve, por favor, comenta, curte aqui meus vídeos, é muito importante, eu fico feliz demais. Vamos lá, doutora Carolina Nossetti. Olá! Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde! Nossa, que prazer, que honra te receber aqui para conversar com a gente um pouquinho. Muito obrigada, tá, doutora Carolina? Obrigada, Monique, pelo convite. É um prazer estar aqui. Acompanhe seu trabalho. Vi aquele programa da Francisquinha que eu achei um doce. E, assim, é muito impactante. E são os comunicadores que vão fazer a diferença. Estou muito feliz da gente estar aqui conversando. Nossa, e você não imagina o tamanho da minha felicidade de ter você, porque eu tenho pesquisado, te olhado, te acompanhado, como você tira as dúvidas com tanta clareza, com tanta precisão, e é isso que o público, que os meus seguidores estão precisando. Primeira coisa que eu queria saber, que você explicasse, como que o seu interesse pela cannabis começou? Foi muito sem querer, eu não tinha interesse nenhum por essa planta, fui embora do Brasil logo depois que eu formei, fiquei quase 10 anos fora, e estava estudando para revalidar meu diploma. Então chegou uma hora, é muito difícil essa revalidação do diploma americano. Então, chegou uma hora que eu estava estudando 14, 15 horas por dia, chegava em casa a 1000 por hora, não conseguia nem comer nem dormir. E aí eu experimentei um produto que chama Zolpidem, aqui é o Stilnox. Eu achei ele tão maravilhoso que eu fiquei com medo de tomar 2 vezes. Eu falei, não, isso aqui vai me deixar viciar. E conversando com alguns colegas, um colega médico muito inteligente mencionou da cannabis. Você considerou? Nem no último item da lista. Não existia, era um conceito alienígena, cannabis e terapia. As duas não se conversavam. E aí eu coloquei na internet. Aí, isso foi 2012 para 2013, final de 2012, começo de 2013. Eu não lembro exatamente a data.
E aí eu coloquei, mas eu cruzei um artigo científico de uma pesquisadora espanhola que chama Cristina Sánchez. Aí eu vi que eram 5.000 anos de história, nunca tinha morrido ninguém. Como assim uma planta que nunca matou ninguém? Eu não entendia. Não existe Aí, overdose da planta, por exemplo. morte por overdose não existe. Existe desconforto. A pessoa pode ficar incomodada com o efeito e tal, mas não vai morrer. E aquilo ali me impressionou muito. Porque eu estava estudando, assim, muita informação e nenhum lugar tinha algo minimamente perto em termos de padrão de segurança. E eu falei, olha, eu me senti completamente enganada pelo sistema. Eu falei, não é possível que me enganaram tantos anos eu estudando aqui à toa e ninguém me fala. E descobri que tem um sistema. Do mesmo jeito que a gente tem um sistema imunológico, um sistema endócrino, a gente tem um sistema endocannabinoide. Você tem componentes miméticos da cannabis dentro do seu corpo que você produz. No leite materno tem canabinoides. Então não tem que querer ou gostar, deixar de gostar dessa planta, já está em você. Como é que ninguém falou isso pra gente na faculdade de medicina? Aí eu comecei a questionar. Falei, tem um motivo muito bom para estarmos nessa ignorância epidêmica. Aí eu fui descobrir que era todo um lobby, que tinha muito dinheiro. Aí eu comecei a ver vídeo de paciente, vídeo de familiar, vídeo de cuidador. Sim, mas você experimentou naquele momento? Você foi tomar para você melhorar os seus sintomas? Foi maravilhoso. Comecei a estudar, vi filmes, vi o impacto, não só na vida dos pacientes, que é uma questão na medicina. A gente vê, melhorou o paciente ou não melhorou o paciente? A cannabis me deu uma visão de cuidar do cuidador. Como o cuidador está sendo impactado? Quem está do lado da pessoa em casa está como? Porque tem que andar junto, né? A qualidade de vida. A gente fica doente junto se não tomar conta. Exatamente. E aí eu vesti a camisa. É só cannabis na minha vida no sentido de educação, atender paciente, fazer consultoria técnica para as empresas, porque é do nosso melhor interesse que venham com controle de qualidade, né? Vamos agora às perguntas mais objetivas. Vamos lá. A cannabis medicinal, o que ela é? Tá. Teoricamente. Primeiro que a cannabis é uma planta só. Então, se é medicinal, se é uso adulto, se é uso religioso, a planta é uma só. É uma planta extremamente complexa, porque tem mais de 480 compostos já documentados. Os dois principais são o CBD e o THC, mas tem mais de 120 canabinoides já ali descritos. É só canabinoide. A gente fala do THC e do CBD. O THC, o que ele faz mais? E o CBD, o que ele faz mais? Você consegue me dizer isso? Vamos lá. Perfeito, a gente consegue falar. Então, o CBD, ele é usado na maioria, né, das doenças neurodegenerativas, porque muitas delas têm um fundo inflamatório. Não só doenças neurodegenerativas, mas doenças crônicas de uma maneira geral, têm esse fundo inflamatório. E o CBD, ele age muito bem em células do sistema imune e tecidos imunes. Então, como, por exemplo, quais doenças? Por exemplo, autismo, epilepsia, doença de Alzheimer, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, até dores, por exemplo, artrite reumatoide ou dor neuropática. Então, essas todas são bons usos de óleo rico em CBD. O THC tem alguns usos específicos que tem uma boa resposta quando você combina com o CBD. Vou te dar um exemplo. Espasticidade da esclerose múltipla. Espasticidade é quando o tônus, o músculo nosso fica tensionado, tá? Tem algumas doenças em específico, como a esclerose múltipla e o Parkinson, que fica rígido a musculatura. Uma combinação CBD para THC na proporção de 1:1, que tem até um produto hoje na farmácia no Brasil com essa característica, é muito bom para diminuir essa espasticidade. Alguns pacientes com depressão têm uma resposta boa com THC, déficit de atenção nos Estados Unidos muito executivo, de alta performance inclusive, ali do Vale do Silício, desmamam de estimulantes, Adderall e outros produtos que se usam lá, para fazer uso de cepas específicas ricas em THC para déficit de atenção. As pessoas acham que é isso, eu quero um óleozinho de cannabis aí que vai resolver meu problema. Não.
tem que ter um médico, tem que ter uma pessoa que vai saber exatamente o que você tem para saber se é CTD, se é THC, se são os dois misturados e qual a proporção. A coisa não é tão simples assim. Você está certíssima, Monique. É isso mesmo. Então, agora eu vou te mostrar uma pergunta da Cláudia. Vamos ver se você consegue ver bem por aí. E a gente vai falar um pouquinho do Alzheimer, tá? Olá, Monique. Olá, doutora Carolina. Meu nome é Cláudia, eu tenho 58 anos. Eu cuido da minha mãe, que é portadora de Alzheimer há 10 anos. 8 anos de diagnóstico. Nesse tempo, esse tempo inteiro, ela foi tratada com a medicina tradicional, sendo que no final de 8 anos eu comecei a questionar porque eu via a doença evoluindo. Uma das medicações foram retiradas e eu vi que não estava funcionando, né? Ela não estava dormindo bem, o apetite estava muito ruim, a cognição piorando a cada dia, o vocabulário muito ruim. E aí eu comecei a pesquisar sobre o canabidiol, né, para o tratamento de Alzheimer. Foi quando eu vi um vídeo, né, um vídeo muito importante do seu Ivo, falando do canabidiol. E aí eu corri porque eu queria aquele tratamento, né. Consegui um médico que prescreveu o canabidiol e ela, desde julho do ano passado, ela só toma o canabidiol. Suspendi todas as medicações. A minha mãe, ela não tem problema de diabetes, ela não é hipertensa, ela não tem problema cardíaco, não tem nada. Então, ela só toma o canabidiol. E nisso eu vi uma melhora muito grande da minha mãe. Ela melhorou a cognição, ela melhorou o vocabulário, o sono, o apetite. Então, realmente foi uma melhora, né? E as pessoas me perguntam se ela vai ficar boa, eu não espero isso. Né, também não sei o que eu posso esperar do canabidiol. Se ela ficar do jeitinho que ela tá, para mim já tá muito bom. Mas a pergunta que me fazem muito, né, no meu canal, eu tenho um canal de 134 mil pessoas, e as pessoas perguntam, a partir de quando é indicado o canabidiol? Qual é a fase do Alzheimer? Se pode começar desde o início, logo depois do diagnóstico, se é indicado, né? E aí tá aí a minha pergunta. E quero agradecer a participação. Beijinho para vocês. Boa pergunta. É complicado aqui porque os médicos, eles dependem de uma certa refratariedade. O que é refratariedade? Tentou isso, tentou aquilo ali, não deu certo. Então agora a cannabis é uma opção. Se a gente estiver falando do CEP no Brasil é uma coisa, essa resposta é uma. Se a gente está falando do CEP nos Estados Unidos, essa resposta é outra. Por quê? Nos Estados Unidos você compra isso no supermercado. Então se você quiser começar no primeiro dia do seu diagnóstico, você vai começar. Vamos falar do Brasil, para os nossos seguidores. Complicado porque é difícil de achar médico que queira fazer uma prescrição que não seja uma indicação refratária. Então, normalmente, os médicos vão querer tentar pelo menos algumas das terapias mais estabelecidas antes de tomar uma decisão. Eu, pessoalmente, acredito que isso não devia ser quinta ou sexta linha de escolha, tá? Eu, pessoalmente, se eu pudesse, seria a primeira, mas não sou eu que dito as regras, e as regras precisa mostrar uma certa refratariedade para a gente conseguir fazer esse uso. Uma coisa que eu queria perguntar, a gente fala muito de Alzheimer, a minha mãe tem uma demência que também é degenerativa, que não é Alzheimer, chama doença de Pick. A gente pode usar o cannabis para qualquer tipo de demência? De uma maneira geral, alguns canabinoides, eles têm o potencial de melhora cognitiva. Todos os pacientes que têm demência podem se beneficiar de uma melhora cognitiva. Então, a resposta é sim. De uma maneira geral, existe essa possibilidade. Outra questão normalmente é uma população mais idosa, né? São pacientes que podem se beneficiar de um outro ponto dos canabinoides, que é imunomodulação. É diminuir os picos de resposta imunológica desses pacientes. Eles ficam doentes, eles têm queda, né? Eles têm dor, eles têm dores articulares, eles têm outros tipos de dor. Então, se você já está tomando um remédio para cognição, um produto para cognição,
que bom que esse produto para cognição também vai poder te ajudar para a questão das dores. Mas outra questão no paciente, alguns pacientes com demência têm seletividade alimentar. Só come batatinha frita com arroz. Você não aumenta o apetite, mas você modula. Então os pacientes não ficam com aversão quando usam o CBD. Quem não pode tomar cannabis? Existe alguém? Diabético pode tomar cannabis? Alguém não pode tomar cannabis? Aliás, diabetes é um resultado maravilhoso nos pacientes diabéticos. É muito bom, porque tem uma melhor ação da insulina. Os pacientes que usam os canabinoides, eles têm essa ação também anti-inflamatória, porque alguns pacientes diabéticos têm um padrão inflamado, né, um padrão inflamatório. E aí existe sim essa possibilidade de melhora da ação da insulina. Eu prestaria atenção, seria muito conservador nos pacientes que usam hipoglicemiantes, então os pacientes que têm diabetes e usam hipoglicemiantes, porque podem ter uma hipoglicemia, porque a cannabis diminui. Os pacientes que pós-cirúrgico, porque tem alguns estudos que mostram a influência dos canabinoides na cascata de coagulação, então antes de fazer procedimentos cirúrgicos e depois seria um cuidado. Pacientes com histórico de doença psiquiátrica. Queria te fazer uma pergunta. Quanto à parte do barato, sabe essa coisa da pessoa estar tratando e ficar com aquela onda que quem fuma maconha tem, isso acontece? Depende da cepa, da concentração, da quantidade de produto, né, que o paciente ingere. Tem cepas que não dão barato. Produtos ricos em THC podem sim dar o barato. Produtos ricos em CBD com baixíssima concentração de THC não vão dar barato, não. Perfeito. Quais formas de cannabis tem para tratar? Tá. A mais comum é a forma oral, que pode ser tanto com extrato quanto com cápsula. Outras formas pode ser a forma nasal, intranasal, uso tópico, vaginal e o retal. Quando que se usa o vaginal? Por exemplo, em pacientes que têm endometriose ou pacientes que têm cólicas, que têm difícil controle, né? Que é difícil de controlar os sintomas. Quando que se usa uma forma retal? Por exemplo, casos de câncer de cólon, que tem dor, que tem desconforto local. Então, alguns pacientes têm respostas positivas usando a cannabis em forma de supositório. E tem a forma vaporizada, que alguns hospitais de Israel fazem estudos clínicos para uso em dor em pacientes que têm câncer. Quer dizer, na verdade, só para a gente deixar claro aqui, a cannabis ela não cura a doença. Ela alivia em todos os sintomas. Na dor, no mal-estar, na falta de fome, enfim, tudo que você pode estar sentindo por causa da doença. Isso tem que deixar bem claro, né? Muito boa essa exposição, Monique. Aqui ninguém está falando de cura, em nenhum momento da nossa conversa aqui a gente falou que a cannabis cura nada. A cannabis é para trazer uma qualidade de vida para o paciente e para os cuidadores e familiares. Então, a intenção desse cuidado, como terapia adjunta, então ninguém está falando que vai parar, pode ser que pare, provavelmente vai parar, mas a gente não está falando para fazer isso no começo. Tem um padrão seguro, mas é assim, alívio de sintomas. Se alguém está nos vendo agora, falar, eu queria tanto conseguir tratar, como é que você indica? Procurar um médico? Como é que é? Só essa parte mais objetiva. Sim, sempre tem um médico envolvido, né, nesse cuidado. Por quê? Porque existem interações medicamentosas que não podem ser negligenciadas e tem essas contraindicações que não necessariamente são absolutas, mas que precisam ser consideradas de uma forma extremamente conservadora. É bom que são hoje, na última contagem da Anvisa, 1.200 médicos, mas provavelmente tem mais, tá? Como é que a gente descobre? Eu quero um médico que receite. Eu vou ter que sair ligando para médico por médico? Tem que perguntar. Uma forma mais fácil de fazer isso é entrar em contato com as associações que normalmente têm listas disponíveis. Então, uma solução ou vai na associação ou vai no meu Instagram, DRA, doutora Carolina Nossetti, e me pergunta lá. E se a pessoa não quer passar por esse trâmite e quer comprar lá fora mesmo e usar o artesanal? Aí cai naquele risco de não dar certo. Olha, tem óleos artesanais e pode dar certo. A gente não necessariamente sabe o que tem ali dentro. Trazer na mala, você está incorrendo um risco. Se te param e se você não tem uma autorização,
Muito provavelmente eles vão jogar fora e te deixar embora, mas não tem como a gente garantir isso, porque não é legal fazer isso. Não é algo A pessoa que não está... vai presa se trouxer a mala. Nunca vi, mas a gente não pode dizer que não vai. Eu Não nunca dando vi. ideia não, tá, gente? Só tô perguntando. É tráfico Não internacional pode, de é drogas. proibido, é proibido. É bom lembrar que é proibido. Proibido. É tráfico Ah. internacional de drogas. Então você tem que ter Tá. uma autorização. Pode, desde que você tenha uma autorização. Na realidade, é uma procuração feita no seu nome, dando poder do paciente para você trazer um medicamento para ele. Tá, E por que é tão caro, doutora Carolina? É caro mesmo, porque é difícil de fazer. É uma filha, aquilo ali é um trabalho toda. Olha, bebês, por exemplo, nos Estados Unidos, e aqui não é diferente em muitos lugares, os bebês, as plantas pequenas, vivem de música clássica. Você tem que tirar e voltar aquela planta não sei quantas vezes por dia, você vai e volta, é um nutriente, é a luz, é não sei o quê. Olha, é uma complexidade, gente, para cultivar aqui. E é por isso. E aqui as associações brasileiras, elas não estão com preço muito melhor do que os de fora, não. Inclusive, a maioria dessas associações é mais cara do que nos Estados Unidos. Porque lá eles ainda fazem um monte, né? Você consegue Aqui diminuir faz o preço. pouquinho. Vamos só para lembrar aqui uma coisa, para ficar bem claro. Quais as doenças que você mais indica? Autismo, epilepsia, doença de Alzheimer, demências de uma maneira geral, de uma resposta positiva, dor crônica, principalmente a dor refratária, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ansiedade, insônia e esquizofrenia. Acho que são as que eu mais prescrevo. Não é que eu não ache positivo, por exemplo, em Parkinson. Tem bastante paciente com Parkinson, mas ele não é tão efetivo ou tão impactante quanto essas outras que eu mencionei. Tá. E agora, para a gente encerrar, qual a sua sugestão para a gente conseguir diminuir o preconceito? Tanto de muitos médicos, que eu sei que ainda tem muitos médicos que falam, mas ainda não tem estudo, mas ainda não tem isso, e das pessoas também. Uhum. Sermos todos agentes de mudança. Então, quem escutar esse vídeo tá no pacote. Pega essa informação, absorve e compartilhe com os outros. A gente só vai mudar esse cenário quando as pessoas estiverem educadas sobre esse assunto e não ficarem com medo porque não sabem do que se trata. Então, a única forma é compartilhar a informação. Escutou aqui, tem um vizinho com autismo, tem um vizinho com dor que não resolve, tem um vizinho com alguma doença autoimune que nada resolve, uma psoríase, que fica ali com as manchas, né, na pele, que pega e fala assim, olha, eu fiquei sabendo que a cannabis, olha, a gente tem um sistema, produzimos neurotransmissores muito similares aos principais componentes da planta, nunca matou ninguém, tem pessoas sérias envolvidas. Eu acho que você falou tudo. O maior problema é o preconceito sem informação. As pessoas têm preconceito e sem informação, porque a partir do momento que tem informação, o preconceito vai acabando. Doutora Carolina, muito obrigada, tá? Queria te agradecer. Gente, se inscreve no canal, curte, comenta. Qualquer dúvida, o Instagram dela tem muita informação. Volta e meia ela está dando palestra, está explicando tudo sobre o assunto. Eu acho que isso é fenomenal. Muito obrigada pelo seu estudo, por tudo que você traz para a sociedade e para a gente, tá? Obrigada, Monique, é um prazer falar com você, admiro muito o seu trabalho e é só assim, uma comunicadora com sua experiência que as coisas vão mudando e que mais comunicadores sigam sua inspiração, se inspirem no seu trabalho e a gente consiga diminuir esse preconceito. Obrigada, Monique. Obrigada a você, tá? Um beijo grande.